O último ponto desse primeiro painel é um oceano inspirador e engajador para todos. Não sei se a Patrícia já está conosco aqui. Deixa eu só comentar como é que... É um tremendo de um privilégio tê-la conosco aqui. Eu vou explicar por que isso me impacta. Eu conheci a Patrícia na Conferência dos Oceanos em Lisboa. E ela estava numa dos side events da Conferência dos Oceanos, que é um projeto da Prada, da empresa de moda. Não sei se o secretário Bruno lembra. Eles tem anualmente um desafio em escolas ao redor do mundo e eles fazem seleção de projetos ligados à cultura oceânica. E aí, quem estava apresentando, né, de uma forma contagiante, era a Patrícia, e aí eu acompanhei a premiação naquele momento. Foi uma escola, tinha concorrendo uma escola do Canadá, eu acho que foi da Colômbia, se eu não me engano. Do Peru. Do Peru. Ganhou, foi do Peru. Um projeto, chegou a me arrepio, porque né, cada vez que eu penso nas ações que a gente faz lá nas escolas do Cumbuco, eu me lembro demais dessa cena de escolas ao redor do mundo apresentando projetos de cultura oceânica. E enfim, sem mais delongas, Patrícia, é uma alegria enorme ter você com a gente aqui. Rômulo, alegria. Acho até que eu comentei com você que eu tenho origens no Ceará, também no Sobral, né? O meu Furtado de Mendonça vem dali. Então, tudo que se refere a essa terra, de alguma maneira, me toca e é uma alegria estar aqui, então, com vocês. Bom, eu perdi aqui um pouquinho, tive um problema no áudio. Meu nome é Patrícia Furtado, eu sou fundadora e CEO da minha própria empresa, minha organização que se chama Aquamater. E eu trabalho com vários projetos transdisciplinares ligados à água, oceano e clima, com o objetivo de gerar saúde e vida. É a isso que eu me dedico na vida. E, de fato, eu tenho paixão pelo que eu faço, e acho que por isso vocês me convidaram para esse fechamento desse painel, né, com esse tema, um oceano que engaja e que inspira, né? Vamos lá, então, para não perder tempo. Eu queria só lembrar para vocês, deixa eu colocar aqui, eu fiz uma colinha para não perder coisas importantes das quais eu queria falar. Eu não sei se foi falado antes, porque eu perdi o início, eu estava numa reunião, sobre esse processo, né, do Visão 2030. Desde o começo desse ano, aconteceram várias reuniões, 10 grupos de estudo, cada um dedicado a um desses 10 desafios que nós estamos vendo aqui hoje. E esses grupos, eles produziram esses chamados white papers, que são, na verdade, relatórios, né, que trazem todos os desafios de cada desafio e, ao final, chegando com propostas de solução, ambições estratégicas para avançar nessa agenda. E esses relatórios vão ser apresentados agora em Barcelona. E eu resolvi trazer para vocês um pouquinho o suco do que está nesse relatório, que trata do desafio 9 e depois do desafio 10, para vocês estarem bastante atualizados com essa temática toda e que foi gerado esse ano por especialistas. Então, vamos lá, a gente já sabe que o foco da década é gerar conhecimentos e dados para o desenvolvimento sustentável. E aqui vendo o que fazer para a sustentabilidade, para a saúde e para a vida do nosso oceano. Eu gostei muito de como vocês organizaram esse painel, né? E achei até curioso, porque era o primeiro painel, Ciência e Soluções, Oceano Limpo, Saudável e Resiliente. Ciências e Soluções para uma economia oceânica sustentável e resiliente. Ciências e Soluções para um oceano seguro e previsível. E aí vem o outro painel, que qual é? Um oceano que inspira e engaja. Então, aqui, eu acho que o desafio 9 e o 10, eles são vistos mesmo como um direcionamento para as pessoas entenderem o que fazer com esses outros desafios do 1 ao 8. Vamos para o 9, então. Habilidades, conhecimento e tecnologia para todos. O que ele quer garantir, esse desafio? Quer garantir o desenvolvimento abrangente de capacidades e, importante isso, acesso equitativo de dados, informações, conhecimento e tecnologia em todos os aspectos da ciência oceânica e para todas as partes interessadas. E aqui esse relatório fala o que a gente já sabe. Tudo bem, a gente tem que produzir mais ciência e dados. Mas já existe também muita ciência e dados. E aí eu pergunto, quem tem acesso ao que já existe? Ou quem tem as condições de gerar mais conhecimento e dados?
Porque a gente sabe que há uma desigualdade muito grande entre o norte global e o sul global e os estados insulares também. Quem tem mais condições? Quem tem mais acessos? E aí eles trazem essa informação que é necessário ter mais equipamentos e infraestrutura de pesquisa, laboratórios ou navios, para quem não tem, financiamentos, incentivos governamentais, bolsas de estudo, recursos de computação e digitalização, educação, treinamento, acesso a publicações científicas, porque muitas delas são, inclusive, muito caras, nem todo mundo pode pagar. E se pudesse pagar, às vezes, elas são todas em inglês. E nem todo mundo sabe inglês ou tem o inglês suficiente para poder entender o que está ali, ou para poder associar com outras notícias de outros relatórios, estudos e pesquisas. Além disso, oportunidades de emprego. Nem todo mundo tem nessa área. A gente sabe que no Brasil mesmo, a luta que é para quem quer fazer uma carreira oceânica, fora da academia, fora de um projeto de conservação, e mesmo assim nessa luta. E além disso tudo, inclusão de todo tipo, gênero, geográfica, eu estava falando do sul, do global, né? A inclusão de jovens, povos marginalizados, indígenas, e aí vai. Então, eles trazem nesse relatório recomendações. Deve haver acesso igualitário à capacitação, tecnologia e infraestrutura, deve haver inclusão das minorias nas áreas de ciência, comunicação, governança do oceano, e aqui lembrando, mulheres, lideranças indígenas, jovens e profissionais do sul global, como eu falei, tem que remover as barreiras linguísticas para o compartilhamento de dados e dar financiamento, uma distribuição equitativa do financiamento para todo tipo de pesquisa. Isso tudo foi resultado de 2 relatórios da COI, Unesco, um de 2017 e um de 2020, que eles falavam: é preciso preencher essas lacunas da desigualdade, porque tem muitas nações e comunidades pesqueiras que não conseguem participar plenamente de todo esse discurso global sobre as ciências oceânicas. E a gente tem que olhar para isso. Há muitas limitações, e não só financeiras ou essas que eu trouxe. Por exemplo, a gente fala de ciência oceânica, o que todo mundo acaba pensando? Usando uma expressão que às vezes se fala, é a ciência oceânica do homem branco da Academia do Norte Global. Mas ciência, e as ciências humanas? E as ciências sociais? A gente está trazendo antropologia marinha ou sociologia marinha para os nossos painéis? Ou só a ciência natural, digamos assim? Essas vozes não têm que vir para cá? A gente não tem que olhar para as ciências humanas e sociais? Por que esses conhecimentos estão marginalizados? Como os conhecimentos indígenas, por exemplo, né? Além disso, a gente tem esse fato, alguns países, de repente, valorizam mais ou menos o oceano, tanto de um aspecto cultural, até mesmo da economia. Então, os governos, além do que eles podem também investir, têm também um maior ou menor interesse no oceano. Então, o desafio 9, ele trata muito dessas desigualdades. E, claro, uma ambição, resolver todas essas desigualdades até 2030. Difícil, mas é um caminho, e ele é um farol para isso, né? Se hoje a gente pega as ações que são chanceladas pela década do oceano, 15% dessas ações, programas, ações, iniciativas, enfim, elas são relacionadas ao desafio 9. Isso é um avanço. Então, vamos lá. O que eles falam que o desafio 9 tem que fazer com relação ao desenvolvimento sustentável? Tem que capacitar todo mundo mesmo. Cientistas, quem são? Da academia, da indústria, de ONGs, usuários de recursos, o indivíduo até que trabalha com ciência cidadã, comunidade em geral, educadores e comunicadores, gestores, criadores de política, e aqui a gente tem funcionários do governo, organizações internacionais, gestores costeiros e investidores. E é necessário capacitar em todas as áreas, científicas, tecnológicas, institucionais, financeiras, sociais e educacionais. Não podemos esquecer. Então, esses objetivos, né? Desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar o oceano, promover representação equitativa de todos os grupos, gerar oportunidades para desenvolver carreira, emprego, networking dos cientistas do sul global, a distribuição equitativa de infraestrutura e tecnologia para pesquisa e trabalho, a distribuição justa do financiamento
e as parcerias e as cooperações, que a gente sabe que sem isso não vai para lugar nenhum. O que está sendo feito? Eles trazem que as soluções em andamento para tentar alavancar mais com essa agenda são instrumentos de baixo custo sendo desenvolvidos para projetos de pesquisa, fins educacionais, ciência cidadã, competições e, enfim, tem que embarcar em todas essas oportunidades que vão surgindo. Então, aqui eu trouxe para vocês o que é esse principal desafio do desafio 9. Agora a gente pula para o 10, né? Que é, como já foi citado, mudar a relação da humanidade com o oceano. E o que esse desafio quer garantir? Que os múltiplos valores e serviços do oceano para o bem-estar humano, para a cultura e o desenvolvimento sustentável. Todos eles têm que ser amplamente compreendidos e a gente também tem que identificar e superar as barreiras para a mudança de comportamento necessária. Isso é importante, a mudança de comportamento para uma significativa transformação da relação da humanidade com o oceano. Então, eu diria para vocês assim, enquanto os desafios do 1 ao 9 estavam mais focados em tudo aquilo que tinha que ser feito para a saúde do oceano, mesmo entendendo como saúde, a produtividade, a resiliência, gerar dados para poder trabalhar aquilo, o desafio 10, ele traz uma outra coisa como fundamental, que é o comportamento do oceano. A gente, para trabalhar a saúde do oceano, não pode deixar de lado a relação que cada um de nós tem individualmente com o oceano. Você tem que compreender, aí você valoriza, e aí você cuida. Então, até no desafio 9, eu já estava dizendo, já temos muitas informações, dados, etc. A pergunta era, quem tem acesso? Agora a pergunta é, já temos informações e dados, e a pergunta é, como nos reconectar com o oceano? E como nos reconectar ou nos relacionar com uma entidade que não é humana? E aí esse relatório, ele traz fortemente a necessidade da gente olhar para essa visão de povos tradicionais, como a visão indígena, que para eles o oceano é uma extensão de si e da sociedade, é um ecossistema vivo, e que, como nós, tem os seus próprios direitos. Então esse relatório vem forte assim, é preciso olhar para além dos métodos científicos tradicionais. E essa mudança de comportamento que ele quer trazer, ela pede para que as conexões aconteçam também no nível emocional, pessoal e cultural com o oceano. Ok, agir na ciência, mas o conhecimento indígena, ele é ciência. Tanto que hoje os relatórios do IPCC colocam ele junto, vamos dizer, da ciência branca da Academia do Norte Global, né? Então a gente tem que olhar para esse saber que é uma ciência, ainda que uma ciência diferente daquela que nós estamos acostumados a pensar enquanto ciência. Então, essa ciência, digamos assim, física natural desses dados que eu falei, ela tem que andar de mãos dadas com as necessidades socioculturais. E aí a gente fala de trazer inspiração, motivação, inovação. Tem que inspirar para engajar. A ciência branca tem que andar do lado da ciência ancestral. E trazendo aqui a questão da cultura oceânica, a gente costuma pensar muito da cultura oceânica como educação nas escolas, né? Esse é um nível do trabalho. Mas se a gente está querendo falar de uma relação individual com o oceano, não é só individual da criança que está na escola, na educação formal. É a relação de todos nós. Então, é um processo de sensibilização, educação, conscientização e engajamento com todos os níveis da sociedade. O Programa de Cultura Oceânica da Unesco, por exemplo, ele contempla todos os públicos. Você trabalha com educação, você trabalha com sociedade, com o governo, com o setor privado e, na verdade, qualquer indivíduo de qualquer organização, porque o objetivo é cada um de nós. E cada um de nós dentro de todos os coletivos também. Então, tem que pensar que a cultura oceânica, ela pode e deve ser incorporada aos processos de tomada de decisão em todos os níveis. A gente tem que continuar educando muito as crianças, mas a gente também tem que educar quem hoje está nessas posições de poder do mundo privado e do setor público, para que eles entendam a importância da tomada de certas decisões. Então, tomar conta do oceano é, sim, uma responsabilidade de todos.
Cooperação internacional, muito importante, transdisciplinar, a gente tem que construir pontes e trabalhar junto para poder escalar essa mudança. A maior ambição estratégica do Desafio 10 é criar condições e ambientes que habilitem, que possam ajudar a humanidade a ter essa motivação, capacidade, oportunidade para se comportar de maneiras que garantam um oceano saudável. E os indicadores que eles trazem, por exemplo, como é que a gente vai saber se essas ambições foram atingidas? Quando tiver maior conhecimento indígena sendo considerado e vivido como ciência, quando a gente vir que há um maior financiamento de uma ciência multidisciplinar, transdisciplinar, quando a gente vir que há uma maior cooperação transsetorial, internacional, um aumento da diversidade de vozes e públicos, inclusão, e mais pessoas reconectadas com o oceano. Então, eu fecho agora trazendo para vocês que, para mim, o desafio 9 e o desafio 10 são como os dois lados de um pulmão, né? A gente tem que gerar todos esses dados, conhecimentos, informações, mas se a gente, de alguma forma, não é tocado por aquilo, o que vai mover a gente para realmente engajar e agir, né? É como dizer, nós somos bombardeados de informação, e às vezes a gente não faz nada. A gente só faz quando algo toca alguma coisa profunda do que são, às vezes, as nossas necessidades. Então, o aspecto da conexão emocional, cultural e até espiritual devem ser vistos também como aliados para essa transformação que nós queremos. E a década da ciência oceânica, ela reconhece isso. Acho que essa é a mensagem. Obrigada.